Olá, manas! Sejam muito bem-vindas de volta ao Navegando o Caos do Amor Moderno, o seu guia para construir relacionamentos baseados em fatos, não em ficção ou em sentimento. Esse episódio, o Manual das Conversas Difíceis, não é apenas mais um vídeo, já vou te avisar. Ele é um elo que vai conectar tudo que nós conversamos até agora, dos episódios anteriores até esse momento. Nos primeiros episódios, nós abrimos os olhos para a verdade. Em Os 7 Sinais que Toda Mulher Ignora, você aprendeu a identificar os primeiros red flags, os sinais abusivos que a sua intuição já sinalizava quando estava conhecendo alguém. Depois, no episódio em Como Reconstruir a Confiança, nós focamos na sua cura, no ato de se reerguer depois de uma relação ruim e de aprender a se dar valor novamente. Por fim, no episódio anterior, nós falamos de como quebrar ciclos de atrair homens errados. E eu te dei um sistema prático para você aprender a se proteger e como investigar esse cara. Agora, esse episódio de hoje é a sua ação. É hora do vamos ver. Porque de que adianta você ter um sistema de investigação se você não sabe o que fazer com essa informação que você descobriu, que você coletou? Então, esse manual te ensina a usar a sua inteligência de forma assertiva, direta, transformando a sua precaução em poder de comunicação. Em como você vai dialogar com esse cara. A aula de hoje vai te entregar as palavras certas para você ter as conversas que validam a transparência dele e constroem uma base sólida para um relacionamento, sem precisar ficar supondo fatos e argumentos. Então, se você chegou até aqui sem ter visto os vídeos anteriores, eu te recomendo a voltar lá e assistir desde o primeiro episódio. Eles são a nossa base para o Código da Transparência. Eles são a fundação para a sua nova vida amorosa. É importante que você assista desde o início. Lá é onde a segurança não é um luxo, mas é um direito seu de ser feliz e ter segurança nos seus relacionamentos amorosos. É isso que a gente quer aqui. E se você já assistiu, esse episódio é o próximo passo natural da nossa série. É a ponte entre a proteção e a construção de um relacionamento de verdade, hein, mana? Agora que você já tem um sistema para investigar, você já sabe como se proteger. Mas e quando um homem parece ser o cara certo, depois das investigações? Como é que você transforma a sua precaução em uma conexão real com ele? Tipo, eu investiguei ele, eu sei que ele é um cara correto, mas agora não basta ser correto só. Como é que eu vou me conectar com ele? Como é que eu vou fazer para saber se realmente ele vai ser o amor da sua vida? Hoje vamos aprender a arte de ter conversas difíceis nos relacionamentos para validar o que é transparente nele e construir uma base de confiança que nunca mais vai te decepcionar nos relacionamentos. Eu sou Gaudiana Silva, especialista em relacionamentos abusivos, sou palestrante, escritora e oficial de justiça há mais de 11 anos. E sua guia nessa jornada que já começou. Eu entendo que o frio na barriga que dá ao pensar em fazer certas perguntas te deixa insegura. A gente tem medo também de parecer invasiva com o cara, de estragar a magia do início do romance. Mas eu estou aqui para te mostrar que as conversas mais importantes são aquelas que nos protegem, que nos contam a verdade. E que a magia do amor não está na cegueira, mas na transparência e na clareza de saber com quem você está lidando. No episódio de hoje, nós vamos criar juntas o seu manual das conversas difíceis. E acredite, elas são necessárias. Eu vou te dar um passo a passo prático de como você vai abordar temas delicados como finanças, relacionamentos do passado e planos para o futuro, transformando o seu medo de se posicionar em poder de comunicação e de encantamento. Se a ideia de ter uma conversa difícil já te dá um frio na barriga, calma. A primeira coisa que nós vamos fazer é desmistificar isso. Eu não tô aqui te convidando para um interrogatório, para você assustar o cara, mas sim para uma troca genuína de informações entre vocês dois. Nós vamos mergulhar no que essa auditoria emocional vai te proporcionar e o que ela realmente significa. E principalmente no que ela não é, o que não fazer. Tá bom? E no final a gente vai aprender o que fazer, como ter sucesso nos relacionamentos. Vamos lá, pense no seu trabalho, mana. Antes de fechar qualquer parceria, um negócio ou até um contrato, você não senta com a outra pessoa para alinhar os termos, esclarecer dúvidas, conversar, alinhar os pontos e garantir que os valores de ambas as empresas, dos negócios, de ambos os lados, os pagamentos estão alinhados? As conversas nos relacionamentos, as conversas difíceis, são exatamente isso. É uma auditoria emocional. Você está se preparando para fechar um o negócio mais importante da sua vida, que é a escolha do seu parceiro de vida. É a sua chance de checar a honestidade dele em tempo real e de garantir que os alicerces de vocês vão ser sólidos. Não é um interrogatório, é uma troca honesta para alinhar expectativas e valores. Todo relacionamento de sucesso tem isso. E agora que você entendeu que as conversas difíceis são, na verdade, uma auditoria das emoções dele, você vai conseguir ter paz de espírito, o que é fundamental para esclarecer
o que as conversas difíceis não são. Porque a gente precisa ter certeza que estamos na mesma frequência, na mesma página com aquele cara, para não cair em armadilhas no futuro. Porque se você tá pensando que é A e ele tá pensando que é B e vocês não se conversam, vai dar errado uma hora. E aí você já vai ter investido tempo, sentimento, vai ter que recomeçar tudo de novo. Quanto tempo mais na sua vida você tem para perder? Eu não tenho mais nenhum segundo. Então vamos começar. O manual das conversas difíceis não é um interrogatório, então vou te explicar a diferença entre os dois. Vamos deixar um fato bem claro. Esse manual não é sobre confrontar um homem ou acusá-lo de algo. Calma. Não é sobre criar uma lista de perguntas para o primeiro encontro, não é te ensinar a ser paranoica. E definitivamente não é sobre forçá-lo a confessar segredo. Vai com calma. Aqui a gente vai falar sobre como criar um ambiente de transparência mútua. É uma ferramenta para validar o que ele te diz, para você poder observar como ele reage e para entender se ele é de fato a pessoa que você quer que ele seja, a pessoa adequada para a sua vida. Muitas de nós erramos em evitar as conversas difíceis porque fomos ensinadas que a honestidade pode estragar a magia do romance. Mas eu quero te mostrar que é realmente o contrário. O contrário é o verdadeiro. A honestidade, gente, não estraga a magia. Ela é a magia do relacionamento. Agora vamos falar sobre os reais benefícios de ser uma mulher que tenha coragem de perguntar e se posicionar. A maioria das mulheres evita conversas difíceis por medo justamente do homem se afastar dela. Mas a grande oportunidade aqui é você usar essa conversa como um filtro quando tá conhecendo o cara. A pessoa certa para você vai valorizar a tua maturidade em querer conversar e, sobretudo, a tua honestidade. Um homem que se esquiva das tuas perguntas, se ofende ou tenta te manipular para evitar a conversa é, na verdade, um filtro que está te protegendo. Você não está estragando o romance, você está garantindo que ele seja real. Eu entendo que para você é importante ver a aplicação disso na vida real, então eu vou te dar alguns exemplos clássicos. A Luísa, 38 anos, era empresária. Ela conheceu um homem que parecia perfeito, mas algo nele a incomodava. Em vez de ela ignorar a intuição e seguir conhecendo ela, ela usou uma conversa sobre o futuro ideal que cada um queria para si, para perguntar dele a visão que ele teria sobre finanças. Ele se esquivou da conversa, disse que dinheiro não importa no amor. A Luísa, claro, que já tinha tido problemas financeiros em um outro relacionamento passado, percebeu que a falta de transparência, da vontade, a falta de vontade de conversar sobre dinheiro desse cara era um sinal enorme, um red flag para ela, que ia dar errado lá na frente. E ela terminou com ele. Ela não ficou perdendo anos e meses da vida dela com o cara errado. Já a Sofia, que tem 31 anos e é designer de moda, ela usou a conversa sobre o histórico dos relacionamentos passados para tentar entender como é que o pretendente dela lidava com o término, com os finais. Então ele falou da ex-namorada com respeito e reconheceu parcela da própria culpa no final da relação. A Sofia, naquele momento, que já tinha se envolvido com vários homens que culpavam as suas ex por tudo, a ex louca, sentiu uma segurança e uma paz imediata em estar com aquela pessoa. E ela conseguiu perceber que ele era maduro o suficiente para assumir a responsabilidade por seus erros e era um homem com o qual ela poderia se relacionar dali para frente. Já a Patrícia, de 34 anos, é consultora de marketing. Após alguns meses de terapia, ela estava pronta para amar de novo sem medo. Ela tinha se curado do relacionamento abusivo passado. Então ela começou a sair com um homem que parecia ótimo no início, mas que de forma sutil evitava apresentá-la a amigos próximos dele ou a família. Em vez dela ficar criando teorias na cabeça dela para justificar ou para cair fora, a Patrícia resolveu ter uma conversa sobre a importância das amizades para validar a situação, uma conversa difícil. E ela perguntou diretamente para ele como ele conciliava a vida social com um novo relacionamento. Ele, então, ficou evasivo e disse que não gostava de misturar as coisas. Estranho, né? Foi aí que a Patrícia, com a clareza de quem prioriza a transparência, entendeu que a falta de inclusão dela no meio dos amigos dele era um sinal de que ele não estava pronto para assumir um relacionamento sério, um compromisso sério com ela, e se retirou da situação antes de se envolver emocionalmente e sofrer. Essas histórias que eu narrei para você mostram que quando você tem coragem de perguntar, você não só se protege, mas também você abre um espaço para gerar conexão verdadeira entre você e esse cara que você está conhecendo. Ainda assim, é natural que a gente se sinta um pouco insegura com isso, de conversar, de falar, de se posicionar. E eu sei bem o que se passa na sua cabeça agora. Ah, mas e se o cara achar que eu sou paranoica? E se eu estragar tudo, qualquer possibilidade de romance com essas minhas conversas? Então vamos responder essas objeções agora, uma por uma, para que você fique mais segura ainda de ter as conversas difíceis. Vamos então agora juntas desmistificar
cada coisinha que você pode estar criando aí na sua cabeça. Primeiro mito, você pode estar pensando assim, isso não vai destruir a espontaneidade do romance, Gaudiana? Calma. A espontaneidade que você tanto teme perder é a mesma que te faz entrar em relacionamentos de furada, em relacionamentos com desconhecidos. O romance, ele pode e deve ser espontâneo nos beijos, nos jantares, nas viagens, nos momentos a dois, na intimidade. Mas a base de um relacionamento duradouro não pode ser espontânea. Ela precisa ser construída, precisa ser algo sólido. Conversas estratégicas no início do relacionamento são como as fundações de um prédio, que você faz ali a brita, o cimento, para virar um concreto que vai aguentar o peso do prédio. Essas bases são invisíveis, mas elas são essenciais para a segurança de tudo que vai ser construído ali em cima, de tudo que vem depois numa relação. O segundo mito que você pode estar pensando na sua cabeça é: e se ele achar que eu sou uma mulher paranoica? Gente, a pessoa que te acha paranoica por querer transparência é justamente aquele cara que tem algo a esconder. Uma mulher que já passou por traumas, uma mulher madura, não é paranoica. Ela é justamente precavida. Você, estando aqui, não está agindo com base em suposições, mas em uma necessidade legítima de proteção. Você tem um escudo, uma armadura, e ela é válida. Homens que se defendem ou se ofendem com a sua necessidade de segurança não são parceiros para você. São problemas disfarçados de oportunidade. Pode ter algum narcisista, algum psicopata, alguém ali que vai te oferecer risco ou dano. O terceiro mito que você pode estar criando na sua cabeça é: cara, mas isso vai dar muito trabalho, o amor não deveria ser mais fácil? Essa é uma objeção muito comum que a gente enfrenta. Nós mulheres, fomos ensinadas que o amor acontece e que não deve exigir esforço. Mas a verdade é que o que é fácil no início, muitas vezes se torna impossível depois. A gente chama do lover bomb, por exemplo. No início é tudo uma delícia, maravilhoso, é muito amor, depois vira uma porcaria. Então o trabalho de ter conversas difíceis no começo do relacionamento evita depois o trabalho pesado de você lidar com mentiras, dívidas ocultas ou traições no futuro. Pense nisso justamente como um investimento em você. Você prefere gastar algumas horas validando, pesquisando um pretendente ou perder meses ou anos da sua vida e do seu patrimônio emocional com promessas vazias de um relacionamento? A transparência, gente, ela não é trabalhosa. Ela te economiza, na verdade, anos de sofrimento. Então você vai fazer o trabalho pesado no início para depois viver tranquila o amor verdadeiro. Com essas objeções todas fora do nosso caminho, a gente vai poder focar no que realmente importa. Como eu vou fazer isso? Você já sabe o porquê. Agora vamos para a parte prática. Como você faz essas perguntas sem parecer que está em um interrogatório? Eu vou te mostrar o jeito errado, que só afasta o cara, e o jeito certo, que constrói um relacionamento verdadeiro e bom para você. O jeito errado é você fazer um interrogatório. É sentar no carro com a sua lista de perguntas escrita no papel, como se o cara estivesse numa entrevista de emprego. Não é assim que a gente vai fazer. Quando você chega e pergunta na lata: qual foi o seu salário no último emprego? Quantas namoradas você já teve? Por que todas elas terminaram com você? Gente, isso não cria conexão. Isso cria um muro, uma barreira entre vocês. A forma como você faz as perguntas é mais importante do que as perguntas em si. O jeito errado, como você viu, só nos deixa mais ansiosas e o parceiro fica na defensiva. Ele fica ali com medo. A gente não quer isso. A gente quer um método que seja natural, que flua com a conversa, que te dê as respostas que você precisa sem assustar o boy. E é por isso que o jeito certo não é uma lista de perguntas, mas um manual de conversas difíceis. É sobre você ser sutil e, ao mesmo tempo, uma mulher estratégica, para conseguir tirar toda a verdade desse cara sem assustá-lo, para te deixar justamente segura. Então deixa eu te explicar como é o jeito certo de executar esse tema. Mas antes eu vou precisar te pedir uma ajudinha aqui. Queridas, manas, se o que eu falei até agora ressoou com você, já senta o dedo aqui no like. Eu preciso que você valide pro YouTube que esse vídeo é bom e é verdadeiro, para que ele possa entregar para outras manas, para que elas sejam também agraciadas com esse conteúdo e possam assistir. Então curte esse vídeo e compartilha com todo mundo que você acha que precisa ouvir esse assunto, com outras mulheres que estão numa situação ali parecida com você. O seu like é como um sim, um sinal para o YouTube que esse conteúdo é valioso e que precisa chegar em outras mulheres assim como você, que também estão buscando segurança em relacionamentos e viver sem abusos. E se você chegou até aqui e quer continuar recebendo essas ferramentas práticas que eu estou te ensinando, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal, lá embaixo, e ativa as notificações. Dessa forma, você nunca mais vai perder um episódio nosso e vai garantir que você vai estar sempre um passo à frente das outras pessoas. E por último, mas não menos importante, lembre de compartilhar esse vídeo. Manda para aquela tua amiga, prima, colega de trabalho, nos grupos do WhatsApp.
que você sabe que elas precisam ouvir. Juntas, nós podemos criar um movimento de mulheres que não aceitam menos do que verdade, transparência e o respeito que merecem. A sua ajuda é crucial para que essa mensagem chegue a muitas mulheres. E como é o jeito certo de ter conversas estratégicas? Bom, o objetivo aqui não é pegar o outro cara numa mentira, mas criar um ambiente onde a verdade pode aparecer, pode florescer. E isso se faz com perguntas abertas e com uma escuta atenta, observando não apenas o que ele te fala, mas como ele te fala, como ele te diz. Então, primeiro, o passo 1 é a gente ter conversas sobre o passado, para podermos saber o histórico dele de liderança. Então, em vez de você focar nas ex-namoradas, foque no que ele aprendeu com esses relacionamentos e como ele cresceu. Pensa nisso como se fosse uma entrevista de emprego, onde você vai analisar o histórico profissional dele para entender a capacidade de liderança e de lidar, de gerir conflitos. Isso é importante para um relacionamento duradouro. Como ele vai lidar com as diferenças, com as brigas, com os desentendimentos. Porque, gente, uma hora ou outra isso vai acontecer no relacionamento e vocês precisam saber resolver. Então, qual é a pergunta que eu sugiro que você faça para o cara? Você vai dizer assim, o que você aprendeu sobre você mesmo com o final do seu último relacionamento? E o que você vai observar? Um homem que é transparente e maduro, ele vai assumir uma certa parcela de responsabilidade naquele término. Ele pode dizer assim, bom, eu precisava ser um homem que ouve melhor. Eu aprendi que a comunicação, o diálogo é fundamental e eu não estava conseguindo fazer isso com ela, né? O homem que não é para você vai culpar a ex dele de tudo. Vai chamar ela de louca ou de instável, né? Esse é justamente um sinal muito clássico, uma red flag enorme. Porque qual é a probabilidade do cara fazer a mesma coisa com você no futuro? É altíssima. Se ele não assumir parte da responsabilidade pelo término, ninguém é responsável por tudo, gente. Com você vai ser a mesma coisa. Ele nunca vai assumir a parte da responsabilidade dele que vai caber a ele, entendeu? A segunda pergunta que eu sugiro que você faça é a seguinte. Você vai dizer assim, como você lida com as dificuldades que surgem no relacionamento? Né? Pergunta para ele calmamente, no momento que vocês estejam de boa. E o que você vai observar? A resposta dele vai revelar qual é a capacidade dele, o grau de capacidade de enfrentar desafios. Se ele busca o diálogo, se ele se fecha, se ele foge. A resposta que te dá uma pista vai ser justamente a de que ele pode ser o seu parceiro ou não. Porque, gente, nas minhas mentorias eu vi muitas mulheres que não conseguiram conversar com um marido, com um esposo, sobre finanças, sobre diferenças. Ou seja, elas chegaram a ter um relacionamento duradouro, um casamento, assinaram um documento, dividiam a casa, a vida, mas não conseguem conversar com o parceiro, se entender, porque ele não dá abertura, ele decide tudo sozinho. E adivinhe, elas estão infelizes e buscando o divórcio. E não é isso que a gente quer. Então vamos evitar desde o início. Nós mulheres também temos que saber que tem conversas sobre o nosso futuro, futuro a dois, que são planos de negócios de vida. Então, assim como um contrato, um relacionamento afetivo também deve ter objetivos alinhados. As perguntas que você vai fazer para esse cara sobre o futuro te ajudam a entender se a empresa de vocês, se o relacionamento tem uma visão de longo prazo alinhada, semelhante. Se vocês pensam parecido, não precisa ser igual, mas precisa ter objetivos claros e parecidos. Então eu te sugiro que faça uma pergunta para ele. O que é uma vida de sucesso para você? O que você considera sucesso para o teu futuro? E você vai observar na resposta dele se ele vai falar sobre dinheiro e bens materiais. Ou inclui experiências, tempo de qualidade, crescimento pessoal, fé, os seus valores maiores. Ele falou sobre alguma coisa disso? Sua hierarquia de valores, de prioridades é diferente da dele? Por exemplo, ele quer construir uma família enquanto você prioriza a sua carreira? Bom, aqui não há respostas certas ou erradas. Mas o que tem que acontecer é haver compatibilidade entre os objetivos dos dois. Isso é crucial para evitar frustrações futuras no teu relacionamento. Outra pergunta que eu te sugiro que faça é questionar ele se ele pudesse morar em qualquer lugar. Onde seria e por que ele escolhe aquilo? E você vai observar nessa resposta se ele está aberto a mudanças ou se ele está atrelado a algo ou alguém naquela cidade, naquele município, naquela casa. Ou também se ele tem medo de sair da zona de conforto dele. E isso tem que ser importante para você. Por exemplo, se você é uma pessoa que está aberta a, por exemplo, morar na praia daqui a alguns anos e ele diz que nunca vai sair da cidade dele, o que você vai continuar fazendo com um cara desse? Entende? Ai, Diana, mas eu gosto dele. Seja racional. O momento é agora.
para lá na frente você não sofrer. Agora vem as conversas sobre dinheiro. Aqui você tem que fazer uma auditoria financeira do cara. Ah, mas ele não vai querer abrir a vida material dele. Devagar a gente consegue saber. Finanças são as principais causas do divórcio. Então a gente tem que abordar o tema com antecedência. Isso é um ato de sabedoria. Por exemplo, eu sugiro que você pergunte para ele como é que ele gere o dinheiro dele. Se ele é tipo do cara que investe mais ou se ele aprecia gastar com experiências, com viagens, né? Novamente, não tem certo e errado. Mas a reação dele a essa tua pergunta é a nossa resposta, é o que nós procuramos. Se ele vai ficar na defensiva, se ele se esquiva, ou se ele te acusa de ser interesseira, alerta vermelho. Um homem transparente, ele não vai se ofender com perguntas sobre finanças. Ele vai encarar elas como uma oportunidade de alinhar os valores e de te dar a segurança. O que ele te conta sobre a relação dele com o dinheiro, por exemplo, se ele investe, se ele paga as contas em dias, se ele tem dívidas, pode te dar uma visão clara da maturidade dele e se ele vai poder te oferecer algum conforto e segurança. Isso é importante. E agora que você já tem o nosso manual de conversas em mãos, você pode estar se perguntando aí, ótimo, mas por onde é que eu vou começar? Bom, eu tenho uma boa notícia. Você não vai precisar esperar o próximo encontro da gente. Você pode começar a aplicar essa sabedoria agora mesmo, com um passo simples que vai te dar poder e clareza perante esse homem. Mano, às vezes a gente vai passar a vida inteira planejando e executando grandes projetos na nossa vida pessoal. Mas justamente na vida amorosa, muitas vezes, você fica esperando a mágica acontecer. Esse manual que eu tô te passando não é sobre mágica, é sobre ação intencional. E a boa notícia é que você não precisa esperar o próximo grande encontro de vocês dois para começar. A tua missão para essa semana é simples, mas é poderosa, olhe bem. Você vai transformar uma conversa cotidiana com ele em uma validação de transparência. Não precisa ser uma pergunta sobre o passado ou o futuro logo de cara, para ele não se assustar. Comece com algo simples, mas que flua naturalmente. Por exemplo, se ele te disser assim durante as conversas de vocês, eu tô cansado do teu trabalho, você pode perguntar, nossa, eu te entendo, a gente sempre vive correndo, mas o que você está fazendo para planejar a sua carreira, seu futuro a longo prazo? Você quer sair desse emprego? Quais são os teus planos, né? Como é que você vai sair disso? Outra pergunta, se o cara mencionar, tipo, passou o final de semana com a família dele, você vai perguntar, nossa, que legal. E como é que é a família de vocês? Vocês são muito de conversar sobre a vida de vocês? Você tem proximidade? Ou você é mais afastado da sua família? Como é o seu relacionamento com a sua mãe? Vocês se dão bem? Outra coisa é se o cara estiver reclamando de algo. Você pode escutar e perguntar, bom, eu sei que é frustrante, eu entendo, mas como é que você está lidando com essas situações? Você é mais do tipo que enfrenta o problema de frente ou você prefere tipo, se afastar e deixar o tempo resolver as coisas? O objetivo não é obter uma resposta perfeita, é observar como ele reage às tuas perguntas. A pessoa certa para você, ela vai se abrir. Ela vai te dar uma resposta honesta, vai compartilhar fatos, vai mostrar para ti como ela lida com os próprios problemas. Já o cara errado, ele vai se esquivar, ele vai se irritar com a tua pergunta, ele vai desconfiar, vai mudar de assunto, ou vai até te acusar de ser uma mulher muito intensa, que tá querendo acelerar as coisas e rápido demais. Esse pequeno passo, ele é um teste de transparência e maturidade que você vai aplicar nesse cara. Ele vai te dar uma prova completa de se é digno ou não da tua confiança e da tua entrega. Gente, quando você faz isso, quando você pergunta esse tipo de coisa, você tá demonstrando para ti mesma que tem amor próprio, que tá cuidando da sua segurança emocional. Então, quando você se posiciona, você se protege. E tá na hora de você começar agora mesmo. Ufa! Manas, chegamos ao final do nosso manual das conversas difíceis. Eu sei que esse episódio foi bem profundo e o meu objetivo era exatamente esse, te dar as ferramentas que você precisa para construir um relacionamento seguro e sem abusos. Agora que você já tem um método em mãos, eu quero saber de vocês qual desses passos você vai colocar em prática primeiro. Conta aqui para mim nos comentários. Qual é a conversa que você vai ter primeiro? Sobre o passado ou sobre o futuro? Ou você vai falar de finanças com ele? Comenta aqui embaixo para eu saber qual foi o seu maior aprendizado de hoje. E o que você vai começar? Qual é o passo que você vai adotar primeiro? O que você vai fazer diferente a partir de agora na sua vida amorosa? Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com aquela amiga que precisa ter mais informações sobre esse assunto, que precisa ter segurança na vida amorosa dela. A gente quer uma vida transparente, com uma pessoa em que podemos confiar. E lembrem-se, juntas somos mais fortes. Ter confiança, ter conversas difíceis não é um sinal de fraqueza, mas sim a prova da sua força e da sua inteligência. A partir de hoje, então, você não precisa mais ter medo de perguntar para ele nada.
A sua transparência é um filtro muito poderoso que vai atrair o amor que você realmente merece. Eu estou aqui para te ajudar, te guiar nessa jornada. E no nosso próximo encontro, nós vamos continuar desvendando mais códigos para você construir o relacionamento seguro dos seus sonhos e do seu futuro. Te vejo no nosso próximo encontro.